Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui. Então, nessa aula aqui eu vou tentar fazer a configuração aqui das nossas mísulas, tá? Para a gente fazer as conexões aparafusadas entre viga e pilar. Então, como vocês já entenderam um pouquinho desse universo aqui, de como funcionam as macros, eu vou acelerar um pouquinho para não delongar muito tempo de vocês, tá? E a gente poder chegar logo nesse conceito final aqui. Isso para nossa aula aqui modelo, né? Então, vocês vão podendo já entender como o programa funciona. Lembrando que a gente detalha tudo melhor, a gente vai com mais calma lá nos nossos cursos. Se vocês tiverem interesse, corram lá e façam as aquisições depois de fazer essas aulas gratuitas, para que vocês possam se tornar de fato advancers, né? Usuários de Advanced Steel. Então é como a gente costuma chamar aqui no escritório, quem mexe com Advanced Steel é um advancer, tá bem? Pois bem, olha, dentro aqui então da paleta de ferramentas de macro, eu vou procurar aqui as conexões. Vou fazer primeiro essa mísula aqui em cima, tá? Então vou procurar aqui essas conexões de topo de viga com topo de viga e eu vou utilizar essa Apex com arco. Se eu tiver alguma dúvida do funcionamento da macro, basta eu clicar nessa setinha, passar o mouse em cima e eu vou ver um desenho do que é possível fazer. Nesse caso, eu tenho que selecionar duas vigas para a macro funcionar. Vou clicar aqui, vou clicar nessa macro, vou selecionar a primeira viga, Enter, seleciono a segunda viga, Enter. Enter e espaço no teclado funciona igual. Então ele vai criar para a gente aqui uma pequena macro, tá? Então ele cria aqui essa macro já com duas mísulas, que eu posso vir livremente depois também configurando aqui. Posso dar um nome, macro de mísula central, posso salvar nas bibliotecas, as configurações que eu fizer, posso vir aqui em geral, mudar a espessura das placas, né? Então essa espessura 1 que ele dá aqui é a espessura da placa. Posso colocar aqui uma placa, por exemplo, de 15.88, uma placa de 5/8. Posso colocar uma folga entre elas. Se eu, por exemplo, achar que eu preciso criar folgas de fabricação, posso colocar uma folga. Eu não costumo adotar nesse caso, né? A gente deixa zerado. Eu posso colocar aqui também, falar que eu quero configurar projeções dessa placa com relação aos meus perfis. Vocês vejam que ela está sempre morrendo em zero. É um pouco difícil fazer essa soldadura aqui morrendo em zero. Então a gente sempre coloca projeção. Vou colocar uma projeção superior, por exemplo, de 50 milímetros. Exagerado. Vou colocar uma projeção superior de 10 milímetros. Projeção inferior de 10 milímetros também. Vocês vejam que enquanto vocês estão configurando a macro, vocês podem ir rotacionando aqui para vocês entenderem o que ela está fazendo, tá? Então eu vou colocar essas configurações aqui. Vou colocar uma projeção à esquerda e à direita de 25 milímetros. E olha só que bacana, a gente configurou as projeções e ele vai falar para mim aqui qual que é o tamanho, né, o comprimento da placa e qual que é a largura que ela está ficando. Então eu estou criando aqui uma placa de 539,74 por 177. Poderia depois fazer alguns ajustes, é claro, para esses valores aqui ficarem inteiros, não tem nenhum problema. A gente sempre faz isso aqui nos nossos cursos, deixa com valores inteiros, tá? Porque fica mais fácil para a fabricação, que é uma parte que a gente aborda bastante também. Então, posso configurar esse arco aqui. Arco 1 e arco 2 é o que ele chama de mísula, tá? É o que ele diz aqui que são as mísulas. Então, eu vou fazer uma mísula que é de perfil, mas eu poderia deixar sem de um dos lados, ou dos dois lados, e fazer com placas também, se fosse o caso. Eu quero fazer uma mísula com perfis, tá? Então, posso configurar aqui o comprimento. Esse valor de número 1 está com 450. Vamos colocar aqui, de repente, uns 800 milímetros, só para a gente fazer aqui uma coisa mais visível. Tá? Eu posso fazer aqui a altura também, né? Essa altura central aqui, que ele chama de número 2, poderia colocar aqui uma altura, de repente, de 350. Vocês vejam que eu já fiz aqui uma macro maiorzinha, né? Uma mísula maiorzinha. Tá? Eu perdi aqui a abertura daquela janela sem problema. Duplo clique ou botão direito, propriedades, Advance. Então ele vai abrir aqui para mim essa caixa de macro. Eu posso vir aqui em geral e continuar configurando. Posso configurar, por exemplo, os parafusos. Quero colocar aqui, por exemplo, um parafuso STM A325, que é o mais convencional. De repente, de 5/8 para essa conexão. Lembrando que tudo tem que ser calculado. Estou fazendo aqui apenas uma brincadeira com vocês. O grupo de parafusos ele vai ter a ver de novo com as porcas, tá? Então, eu vou clicar com o botão direito, selecionar esse parafuso. Ó. Eu vou selecionar todos esses parafusos aqui e vou colocar eles como sólidos, tá? Fred, tem um jeito mais fácil de a gente selecionar os parafusos? Não tem que ficar clicando em nenhum? Tem, eu posso vir na paleta de ferramentas, na aba de filtros, e rolar aqui e selecionar todos os parafusos. Então eu consigo selecionar todos os parafusos de uma vez, tá? Botão direito, propriedades Advance, eu venho aqui em tipo de exibição e vou colocar como sólido. Olha só que bacana. No curso a gente ensina a ser tudo lançado sempre como sólido, tá? Para vocês não terem que ficar repetindo esse processo. Mas olha só que bacana, a gente lança aqui o parafuso com a porca e as duas arruelinhas que ele precisa. Eu posso voltar aqui na minha caixa de macro e continuar a configuração.
Só para mostrar para vocês como que é o parafuso bonitinho ali, tá? Então eu vou vir aqui nos parafusos, parafuso 5/8, eu vou criar aquele com os grupos, né? Então o grupo N é só a nut, que é a arruela, no grupo NA2W. Então é nut e two washers, que são duas arruelas, então porca e duas arruelas, nut e porca, arruelas são as washers. Eu posso ir criando aqui vários grupos diferentes, tá bem? Então eu gosto de usar muito esse grupo NA2W, que é o que a gente faz as montagens em obra aqui, tá? Então é uma porca e duas arruelas. Ok. Então eu configurei aqui esse parafuso da parte superior, mas eu estou sem parafuso aqui na parte de baixo. Então eu posso vir aqui na parte de grupo de parafusos. Então ele fala que eu tenho dois grupos de parafusos. Então eu tenho o grupo superior e eu tenho um grupo inferior. O grupo superior tem apenas dois parafusos, o inferior também. Eu vou falar que eu quero 4 parafusos em cima e que eu vou querer também 4 parafusos embaixo, tá? Então eu já consigo colocar parafusos para a parte de baixo. Só que vocês vejam que está tudo saindo para fora aqui, né? O que eu vou fazer? Eu posso melhorar aqui essa distância intermediária. A gente vai colocar 90 milímetros entre os parafusos na parte superior e 90 milímetros entre o grupo de parafusos aqui da parte inferior. Olha só que bacana, já deu uma melhorada boa. Claro que tem vários limites que a gente tem que respeitar isso aqui para fabricação, para montagem, tá? A gente não está tomando esse cuidado, a gente só está fazendo lançamentos. Posso colocar aqui elementos de reforço se eu quiser. No caso, eu já tenho esse enrijecedor e esse enrijecedor, mas eu poderia também deixar sem enrijecedor de um lado, colocar só do outro, mas a gente sempre gosta aqui de deixar completo, tá? Dos dois lados. Eu vou colocar aqui os enrijecedores com espessura de 8 milímetros aqui nesse caso, tá bem, pessoal? Então, enrijecedores de 8 milímetros, posso configurar todas as soldas, não vou passar por essa etapa, mas eu posso configurar a soldadura de cada local. Então, a solda de cada local que o software de cálculo de conexão me permite me pedir, eu consigo modelar aqui no Advanced de forma correta. E eu poderia colocar aqui alguns elementos especiais também, novamente furos de galvanização e outros, caso fosse necessário. Não sendo necessário, eu tenho aqui a minha macro devidamente configurada. A gente então tem a nossa aqui macro de mísula de topo, tá? A nossa macro aqui de cunheira, tá bom? Então olha só que bacana. Então eu vou parafusar essa viga nessa viga e agora eu vou parafusar essa viga nesse pilar na nossa próxima aula. Então a gente vai fazer a criação agora dessa macro aqui. Nós nos vemos na nossa próxima aula.